de outubro, como passa rápido, não é verdade, gente? Passa muito, muito rápido. Nas quintas-feiras, neste horário, muitas pessoas já começam aqui a esperar por este quadro que todo mundo gosta. E eu já vou colocar aquela vinhetinha bacaninha. Vem junto aqui no programa. Não pira! Versão para o rádio. Comportamento, educação financeira, dicas de bem viver e estilo de vida. Com a consultora, psicanalista e palestrante Márcia Tolotti. É ela! Oi, Márcia, bom dia, tudo bem? Bom dia, Beverly, bom dia, ouvintes. Tudo bem? Tempo bom e a gente podendo estar aqui falando já está tudo bem, né, Beverly? Maravilha, eu gosto de gente alto astral, é isso aí, né, porque energia boa. A Márcia, nas quintas-feiras, chega aqui com esse quadro, versão, para o rádio, porque é um programa que a Márcia desenvolveu, circula por aí, e agora também a serviço das pessoas pelo rádio, todas as quintas-feiras, mais ou menos nesse horário, 10h10, né, a gente tem aqui como o nosso start marcado para vir para cá conversar com as pessoas. E hoje, Márcia, a proposta é que a gente pudesse falar sobre este hiperestímulo ao consumo que o final do ano oferece. A gente já começa a pensar nas férias, a gente já começa a pensar na Black Friday, a gente já começa a pensar no amigo secreto, a gente já começa a pensar no presente de final de ano. E é engraçado, todo mundo fala que a cada ano o Natal começa mais cedo, né? Se antes começava só em Aham. dezembro, agora depois passou para novembro, outubro, e se facilitar, agosto já tem gente falando de Natal, decoração de Natal. Quer dizer, a gente é super estimulado o tempo inteiro, que faz com que a gente tenha a sensação de que a gente tem que comprar, tem que comprar, tem que comprar. E dá uma loucura na cabeça da gente. Como é que a gente não pira, hein, Márcia? Pois é a pergunta de milhões, né, Beverly? Como é que a gente não pira? Na verdade, a gente tem que entender um pouquinho o que está acontecendo, que tu já traz esse contexto aí desse hiperestímulo. Eu acho que essa é a grande sacada, né? A gente entender que somos hiperestimulados, porque no fim a gente acaba achando que é uma escolha, uma decisão nossa. Na verdade, não, nós somos de um jeito ou de outro, estimulados para ter essas vontades aí praticamente insanas, né? E no meio disso, ontem a gente foi jantar num local, comida ótima, tudo mais, e um apelo ao Halloween aí, que a gente nem sabe direito o que é, porque não é da nossa cultura, mas a gente compra, né, os adereços sem entender direito o que que isso significa. Então, eu acho que é buscar um pouquinho esse entendimento, né? Então, esse hiperestímulo através de promoção, propaganda, mercado, visual, tudo isso faz parte de uma forma de trabalhar a nossa mente para que a nossa mente acredite que está fazendo uma escolha por liberdade, ao passo que, na verdade, a gente está só respondendo a um processo cultural de hiperconsumo. Se nós temos um hiperestímulo, é porque é para nos levar ao hiperconsumo, não ao consumo consciente, tranquilo, prazeroso, de boa, ao hiperconsumo insano, através do crédito, através do endividamento. Então, essa é a grande diferença aí que a gente tem que ter, Beverly. E é engraçado, né, Márcia, porque junto com esse sentimento, esse momento, vem junto toda uma possibilidade de fazer exatamente os financiamento, começa a surgir a possibilidade de você fazer, enfim, algum tipo de empréstimo, algum tipo de situação que você vai acabar podendo suprir esse tempo, esse período, né, com as compras que você quer, mas vai entrar o ano, Márcia, muitas vezes com a cabeça cheia, né, até porque veja, para tirar férias, por vezes você parcela não sei quantas vezes, e aí passa todo o ano pagando. Então, como é que a gente equilibra um pouquinho melhor, Márcia, para trazer a nossa razão, para realmente colocar o nosso propósito de vida a valer, tomar as rédeas dessa situação? Dá algumas dicas práticas, Márcia, porque entender o cenário já entendeu, né? Sim. Bom, vamos lá. Primeiro, a gente tem dois campos de dicas. Um campo das dicas que tem a ver com a nossa emoção, com a nossa saúde mental, e um campo que tem a ver com a racionalidade, que é, de fato, conta, finanças, dinheiro, matemática, né? Então, vamos lá. Do ponto de vista emocional, vamos entender que quando a gente não compra alguma coisa que a gente acha que está livremente escolhendo, a gente sente frustração. Muitas vezes a gente vai comprar porque tem uma sensação de um vazio, algo que está faltando,
E, de fato, a gente já vem falando isso, né? Tem lá a liberação de dopamina quando a gente compra, então a gente passa a acreditar que a compra vai suprir esse vazio, o que não é verdade. Tem muito de comparação social, né? Através das redes sociais, eu vejo alguma coisa, eu acho que eu posso, enfim. E tem a ver essa questão da urgência. Compra agora, a Black Friday que tu citou, tem isso, né? Compra agora, vai acabar, tu não é inteligente se tu não aproveitar essa promoção, enfim. Então, emocionalmente, a gente tem esses pontos e como é que a gente lida com isso? Então, vamos lá, estou aqui Friday, Black Friday, né? Aqui, tipo, compra agora, não sei o que, urgência. Então, o que eu posso fazer? Eu posso tentar comigo, dica, né, prática número 1 aí do ponto de vista emocional, eu tentar dizer qual é a emoção que está me habitando naquele momento que eu quero comprar. Eu estou com urgência, eu me sinto mal se eu não tiver, eu vou me sentir burro se eu não aproveitar a promoção. Então, tenta nomear a emoção. Passo 1. Segunda dica, segunda forma de a gente se organizar um pouco melhor, ter uma modulação emocional. Eu atraso a compra. Eu quero comprar hoje, eu estou na loja, eu estou aqui no aplicativo, deixa eu comprar amanhã. Deixa eu comprar depois de amanhã. Deixa eu dar um tempo, um atraso intencional. Intencionalmente eu saio da urgência. Isso muitas vezes vai fazer com que eu, inclusive, desista da compra, né? E aí é porque eu estou precisando me sentir melhor. Então tá. Então, ao invés de eu ir na dopamina barata, que é a compra rápida aqui, eu vou tentar me estimular com uma forma mais saudável. Eu vou dar uma caminhada, eu vou tomar um banho demorado, eu vou conversar com um amigo, eu vou fazer uma meditação, eu vou ler, eu vou fazer alguma coisa que me traga também uma boa sensação. Então, e por fim, Beverly, uma coisa que eu acho super importante emocionalmente e que tem a ver com a primeira ideia, né, de pensar qual é a emoção, escreve, faz um diário das emoções. Como é que eu me sinto antes de comprar? Como é que eu me sinto depois de comprar? Mantém, de fato, um diário, de preferência papel e caneta para escrever, porque toda vez que eu escrevo, eu preciso elaborar mentalmente aquilo. Então, eu entendo, eu amplio o meu autoconhecimento. Entendi. E aí, né? E Uhum. do ponto de vista das finanças, o que eu posso fazer? Eu posso me dar um limite, não é o limite do cartão de crédito. Vamos lá, eu me dou um limite, tá? Tudo bem, eu tenho que comprar presente, tem amigo secreto, tem férias. Quanto eu vou gastar aí em cada um? Eu vou gastar X. E não fazer aquela negação de, não vou gastar nada. Mentira, a pessoa no fim vai gastar e gasta mais. Então, estabelece um valor limite, não o limite do cartão, o limite que tu pode pagar, né? Faz aquele exercício de comparar preço e reserva um dinheiro, sim, para aquilo que tu vai querer comprar, que não é necessário, mas que tu quer te presentear também. Tudo bem, tá tudo certo. Só estabelece limite. Esse é o Certo. grande ponto, é a gente conseguir ser dono do nosso próprio bolso, né? Entendi. Márcia, sobre essa questão, eu tenho algumas ponderações, mas neste exato momento que você estava explicando aqui, surgiu aqui no WhatsApp um apontamento, né, do Felipe. O Felipe tem 24 anos de idade, ele mora aqui em Caxias do Sul e ele estava te escutando aqui, Márcia. Ele disse assim: Márcia, eu gostaria já de saber, se não hoje, num outro dia, então já quero deixar contigo, Márcia, para um outro dia, para a semana que vem, porque é um tema muito rico que o Felipe traz, que é o papel da sua formação familiar, cultural, na sua autogestão financeira. Aí ele me contou aqui uma história pelo WhatsApp que ele se deu conta de que ele não está conseguindo colocar as contas dele em dia. Ele acaba comprando, se desregrando, tá ali com dívida no cartão de crédito. E só recentemente ele se deu conta que ele está reproduzindo um comportamento que a mãe dele tinha. A mãe dele é falecida, né? Que a mãe dele tinha desde sempre. E aí ele se deu conta disso, mas não está conseguindo sair dessa. Então, aquilo que é compulsão por compras, né? Porque tem uma patologia chamada compulsão ali de consumo. E tem esse papel que é o lugar do que a gente aprende em casa.
Como é que a gente rompe, né, com crenças que a gente aprendeu. Só que como é complexo, Márcia, pode ficar para semana que vem? Pode, mas primeiro, parabéns, Felipe, por já ter esse desenvolvimento mental em relação a isso tudo, porque é o primeiro grande passo. É eu entender também a raiz de onde isso está vindo, né? A gente fala semana que vem, mas só para não deixar o Felipe tão. Volta aqui semana que vem, Felipe, mas para não deixar tão é, solto, né? Realmente a gente tem o que eu chamo de herança cultural e emocional. E nem toda herança a gente precisa aceitar. Então, aquela coisa boa que os pais ensinaram a ter respeito, a ter isso, a ter aquilo, maravilha. Essa outra herança, que é um exemplo que não é dos melhores, a gente pode rejeitar. Então, parabéns, primeiro passo tomado, teve consciência, mas a gente pode trazer semana que vem, Beverly, coisas práticas de como se livrar dessas amarras, desses enredos familiares. Ótimo, já está definido, gente. Então não perca que eu sei que vai render pano para manga semana que vem. Voltando ao assunto que é o hiperconsumo, estímulo, né? Ao hiperconsumo consumo que temos agora nessa época do ano. Mas você já deu a letra, que é vamos acabar com a questão do sentimento de urgência. Ponto. Mas eu quero voltar aqui 2 passinhos, Márcia, porque quando a gente fala assim, é fácil. Mas quando a gente vai para o nosso comportamento repetido, aí começa já a ficar um pouquinho mais difícil de aplicar essa regra. Por exemplo, o mundo é dos espertos. É uma máxima que a gente cresceu ouvindo e a gente ouve até hoje. O mundo é dos espertos. Isso faz com que o nosso sentimento de urgência seja atrelado, ele engata, né, numa ideia comportamental que é: nossa, eu vou dar uma de esperto, eu vou aproveitar, vou comprar agora porque eu vou ser esperto, tô sendo esperto ao fazer isso. Todo mundo tá fazendo, tá ganhando, tá se dando bem, tá sendo, sei lá, trazendo um carro novo, um equipamento novo, uma TV nova para casa, e isso aqui é dos espertos. Tô aproveitando essa ideia. E junto com ela vem a ideia da oportunidade. O cavalo encilhado só passa uma vez na sua porta, né? Então, nossa, essa promoção passou aqui, eu tenho que comprar rápido porque é uma oportunidade. Então, veja, você explicou que é o senso de urgência, mas ele vem colado com 2 primos, que é a oportunidade e a ideia de que você está sendo mais esperto que outra pessoa. Adorei os primos, né? Né? E vamos entender que essa é uma fala do primo pobre e não do primo rico. Né? O primo rico, em geral, é alguém que não se deixa levar pela sensação de urgência. O primo rico, por mais dinheiro que tenha, ele cria uma segurança de que ele não precisa de tudo o tempo inteiro. O primo pobre, pelo contrário, justamente por essa sensação de nos sentirmos menos, frustração, a gente acaba entrando nessa onda que é, sim, eu vou aproveitar a oportunidade e eu vou ser mais esperto do que o outro. Toda vez que a gente acredita que está sendo mais esperto, muito provavelmente é aí que a gente está sendo o menos esperto. Então, é simples entender. O que são as grandes promoções? É uma forma, é uma estratégia do varejo desovar, vender, tirar mercadoria do seu estoque e lucrar com isso. Essa é a lógica. Então, eu estou a serviço do varejo ou a serviço de mim? Ah, não significa que eu não vou comprar coisa. Sim, eu vou comprar, mas é porque eu já pensei que eu ia comprar. Eu já esperei esse momento e eu já tenho, muito provavelmente, o dinheiro para pagar. Aí eu estou sendo inteligente. Agora, se eu só estou rodando para ver o que tem de oportunidade, sem direito saber o que é óbvio que eu estou cumprindo uma estratégia que não é minha. Ela não é minha. A minha é em abril, em março, eu me lembrei que em novembro, outubro, vai ter momentos de promoção e aí eu vou aproveitar. E aí eu quero comprar um equipamento específico que eu venho pesquisando qual é o preço dele, e que aí eu entendo que eu vou conseguir comparar, eu vou ver se de fato está tendo
uma baixa efetiva verdadeira no preço, e aí eu aproveito a oportunidade, inclusive eu já me planejei com dinheiro. Esse é o cenário ideal, né? Eu entendo que a maior parte das pessoas não consegue fazer isso, mas é um negócio, eu acho que essa é a grande questão, a gente entender que é um negócio que a gente está fazendo, e não uma satisfação emocional. A gente tem que encontrar satisfação emocional em outros campos fora da compra. A compra é negociação. E eu preciso ter racionalidade acima de tudo. Então, é isso que vai nos proteger lá na hora H, que eu estou vendo, compra rápido, mais 2 horas, vai acabar a promoção, e eu vou ter que pensar que eu estou sendo esperto. Não, não, eu acho que a gente tem que entender que o mercado joga com fichas emocionais, e a gente, como consumidor do outro lado, a gente tem que jogar com fichas racionais. Essa é a nossa salvação, essa é a nossa proteção. Nós temos uma nação de endividados no Brasil, é uma nação de endividados. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, as pessoas estão devendo, os jovens principalmente, bilhões, né, em contas em atraso. Por que a gente está nisso? Para que isso, né? Para ter uma coisa a mais, um objeto a mais que depois a gente nem lembra o que foi? Não, a gente precisa criar mentalidade de prosperidade, e prosperidade não é toda hora aproveitar a oportunidade. Essa é a grande diferença mental que a gente tem que ter. Então, se a gente fosse resumir um pouco o que a gente falou aqui, claro que de forma um pouco mais chula, segura o facho. Ótimo! Segura o facho, se aguenta, toma um banho gelado, sabe, vai caminhar, não pira, de fato não pira, né? Porque a gente tem muitas oportunidades que mexem muito com as nossas emoções. Quem é que não gosta de ter um acessório novo, tá bem? Todo mundo gosta. O fato é que a gente tem que gostar mais da nossa saúde mental e financeira. É isso. Né? Não é não ter, mas é o que é mais importante. E a gente está tão no looping de ter que cumprir essa nossa função social, que é compra, 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 compra. Não, gente, né? Vamos não pirar e segurar o facho. Calma, amanhã a vida continua. Perfeito. Márcia, obrigada por essas dicas, viu? Aliás, eu não falei, mas essa entrevista, além do rádio, óbvio, está sendo transmitida também por outros meios de entrega, lá na Alexa, também na aba ao vivo do site. Estou aqui com imagens, junto com a Márcia, para transmitir em live no Facebook. E como estou gravando, em seguidinha já vai lá para o youtube.com/rede tua rádio, ficar armazenado. Se você puder, compartilha com as pessoas, porque é bem a época de fazer isso, né, Márcia? De trazer uma luz, de alguém que nos diga. Às vezes a gente precisa de alguém que nos segure, né? Segura, peão. Segura, peão. O que é isso, né? Calma, e tá tudo certo. Semana que vem a gente segue, então, aí falando de onde isso vem e como a gente pode ampliar o autoconhecimento para a gente se proteger. Esse é o nosso objetivo aqui, é fazer bons negócios se protegendo, E né? viver. Não é não compre, mas é a proteção acima de tudo aí. Fechou. Semana que vem, amarras familiares, como se libertar delas. Márcia, um beijo, até semana que vem. Gente, Beijo. nós ficamos por aqui. Este foi o quadro Não Pira, aqui da programação da tua rádio. Não pira.